Bom dia, boa tarde e boa noite. Como vocês estão? Bom, hoje eu vou falar como é a faculdade de dança. E eu acho isso um tópico bem plausível, até porque quando eu fui pesquisar não tinha nenhum conteúdo sobre isso, ou tinha bem poucos, tipo, muito pouco. Porém, me deu uma forcinha, porque sabe como é difícil ser youtuber iniciante. Vamos crescer juntos e eu vou trazer bastante conteúdo sobre minha faculdade de dança, rotina, entre outros tópicos. Vamos começar. Precisa saber dançar? Não, gente, não precisa saber dançar. Até porque se você tá querendo entrar numa faculdade de dança, você gosta de dança e quer aprender mais, se aprofundar, ser um professor para lecionar ou algo do tipo. Eu, por exemplo, nunca estudei na academia nem nada, eu sempre olhava no YouTube, pegava vídeo e dançava. E eu sempre fui apaixonada por dança. Então, não precisa saber dançar, não. Porém, algumas faculdades têm o THE, que é o Teste de Habilidades Específicas. Não é nada difícil. Eu pesquisei antes de entrar na faculdade, porque na minha faculdade não tem isso, eu não tive isso pra entrar. Muita gente que fez a faculdade de dentro falou que não é nada bicho de sete cabeças, são coisas simples, então dá todo mundo pra passar. Como funciona a faculdade de dança? A minha faculdade de dança, ela é bacharelado, ela é integral, quer dizer que eu tenho aulas tanto de manhã, tanto à tarde, e às vezes à noite, algumas pessoas, mas à noite costuma ser lá pro quinto período e começa estágio. O bacharel é uma área mais ampla, né, que você vai conseguir trabalhar com várias outras coisas, com licenciatura você só vai ser professor. Mas vocês também podem pesquisar na sua faculdade da sua cidade ou da cidade próxima que você quer fazer, de que turno é, se é matutino, se é vespertino ou diurno, ou integral também, que reveza. Afinal, o que se estuda numa faculdade de dança? Bom, isso se engloba bastante nas matérias, então vou falar um pouquinho das minhas matérias, do que eu tive no primeiro período, né? E vocês vão ter que pesquisar a grade curricular da sua faculdade, porque pode... Tem algumas matérias que eu tenho, que provavelmente tem quase todas na faculdade de dança, porém tem umas que não, então você vai ter que procurar na grade curricular, porque sempre tem no site, ou pesquisar no Instagram. Queria pegar uma aula de educação física. Fui no Instagram do Educação Física da UFO, peguei, que é da minha faculdade, né? Fui nas pessoas que estavam seguindo, vi quem era de Uberlândia e pedi os horários. Além de pedir os horários, você pode muito bem conversar com a pessoa e perguntar como é. As minhas matérias foram 5 matérias, só que uma não teve por causa que a professora estava de atestado. Então foram 4 no primeiro período, que foi Educação Somática, Introdução à Educação Somática, Dança Contemporânea 1, Corpo, Voz e Tradição, Cultura e Memória. Dança Contemporânea 1. A gente começa aprendendo que dança contemporânea não é um estilo de dança, como o hip hop é o jazz, funk é o jazz. Dança contemporânea nada mais nada menos que é um estudo do atual. Então é literalmente uma pessoa que pega uma dança e coloca praticamente tudo nela. Como a minha professora falava, a gente fazia alguns exercícios que ela sempre fala, coloquem o seu repertório nele. Então você faz aquilo, você descobre aquele movimento, mas coloca o seu repertório. Se você é do balé, faz um pouco do balé daquilo. Se você é do hip hop, coloca um pouco hip hop lá. Uma coisa muito legal da dança contemporânea é que a gente estuda os níveis, né? O nível baixo, que tá no chão, o nível médio, que tá ali no médio, né? E o nível alto, que você só tá em pé. E é muito legal a gente estudar os níveis, por causa que quando você tá meio que dançando ou improvisando, você tá fazendo tudo ao mesmo tempo e não presta atenção em uma coisa específica. Quando você faz só o baixo, você começa no baixo, você presta atenção em tudo que você tá fazendo, você faz coisas novas e você se propõe a fazer coisas novas. Corpo, voz. Bom, corpo, voz é você introduzir a voz, a fala na sua dança. Você pode muito bem falar uma palavra quando está dançando e isso vai trazer bastante o abstrato, a imaginação da pessoa que está assistindo. Até porque você está assistindo e ela fala uma palavra, o que essa palavra tem a ver com essa dança que a pessoa está fazendo? Então é algo muito legal. Eu não gosto de colocar voz ou sons na minha dança, mas você não precisa exatamente falar, você pode fazer uma respiração tipo... trazendo um ar mais dramático com a coisa, sabe? A gente trabalha bastante respiração em corpo-voz,
que a gente aprende a soltar o ar velho do corpo para trazer um novo. E a gente solta o ar velho em sons de vogais. E você vai... porque são vibrações. No começo, tudo me parecia meio estranho. Mas, assim, depois tudo faz sentido. Então, o importante é o processo. Educação somática. Educação somática é a melhor matéria que um dançarino pode ter. Qualquer faculdade tem que ter educação somática, porque educação somática é, pra mim, seria o básico de você ter, por causa que educação somática você aprende a observar o seu corpo, a observar como você executa um movimento, como você coloca o pé no chão, os pontos, pra você não sofrer alguma lesão, uma contusão. Esses forçamentos desnecessários causam lesões internas. Então, às vezes, o seu trapézio tá doendo, que é aqui, porque você fica muito assim, muito rígido. Ou, sei lá, suas costas doem porque vocês não estão encaixados corretamente. Aprende a encaixar o corpo, os órgãos no lugar certo. Então, você fica numa posição confortável e que não machuque seu corpo. Então, é muito legal. Ou, quando a professora falou, fazem força na mão. A gente tava fazendo força no braço. E é só na mão. O seu braço não precisa fazer força se você quer fazer só na mão. Então, são coisas muito legais e eu acho, únicas de educação somática. Tradição, cultura e memória. Tradição, cultura e memória é a matéria que eu menos gostei, porque é teoria. Então, a gente aprende a conviver em sociedade. Você aprende a respeitar o próximo, as minorias, né? Tipo, pessoas pretas. Antes da minha faculdade de dança, eu tinha muito medo de falar que uma pessoa é preta, porque a pessoa se sentir mal. Mas em Tradição, Cultura e Memória, a professora ensinou pra gente que o certo é falar pessoa preta. Até porque você não chama uma pessoa branca de clara. Então, negra, que é uma forma de pejorativo. Então, desde os tempos que os portugueses colonizaram o Brasil, tudo mais, e fez a escravidão. São coisas legais de você aprender, só que no começo eu não gostei tanto, até porque a professora começava um raciocínio, e dela terminar o raciocínio, ela colocava 5 ao mesmo tempo, aí a gente que lute. Como são os trabalhos? Bom, a gente não tem prova, até porque é mais na prática, né? Então, os trabalhos, a gente teve 3 trabalhos, porém, ao decorrer do curso, a gente meio que vai fazendo mini trabalhinhos, sabe? Então, trabalhos grandes que eu fiz foram 3, que foi de fechamento de período. E esses 3 são os grandes de fechamento de curso. Foi um de composição coreográfica, foi um dos meus preferidos, que a gente começa a aprender a fazer, foi de dança contemporânea. A gente aprende a fazer uma coreografia, e eu tinha muita dificuldade antes, principalmente em fazer coreografia sem música. Até porque dança contemporânea, a professora não colocava música. E no começo, eu achava muito estranho dançar sem música, só que depois, principalmente quando eu fui fazer minha composição coreográfica, foi muito legal. Eu consegui fazer coreografia sem a música, sem pensar em nenhuma música. Eu literalmente só fiz. E eu achei muito incrível, porque se eu não tivesse feito todas aquelas aulas sem música, eu não teria conseguido tanto daquele jeito. Então, eu achei incrível, eu evolui bastante em dança contemporânea. Corpo Voz foi um trabalho mais difícil que eu já tive, que literalmente era pegar todas as aulas que a gente já teve, fazer meio que um texto, né? E ler esse texto. Mas você não vai ler, você vai fazer um áudio com esse texto, como se fosse dança. Aí eu pensei, como eu vou fazer uma dança com voz? Aí eu penei, mas eu consegui. Então, deu tudo certo. E o outro foi de Tradição, Cultura e Memória, que foi sobre o racismo e a escravidão. Escravidão contemporânea. Bom, da minha faculdade eu não tenho nada pra falar mal, até porque tem professores ótimos. E não se esquece de me dar uma forcinha pra gente crescer junto no YouTube. Comentar o que vocês querem saber sobre a minha faculdade de dança. Curtir e compartilhar pra quem também quer dançar. E viver a vida feliz. Muito obrigada por assistir esse vídeo.